Então, a nossa proposta é falar e fechar o tema Levinas, né? Semana que vem a gente vai trabalhar com Bauman. Na outra semana, nós vamos falar de Camus. Boa noite, bem-vindo, Aldair. E a gente encerra falando de Derrida na última aula, que é na última terça-feira do mês. Depois já começam as avaliações logo em seguida, né? É isso. Na terça e na quarta, né? Então, assim, o fato de vocês terem lido o Levinas já contribui muito para a percepção de vocês em relação ao tema, né? Mas muito mesmo. E, nesse sentido, a gente consegue pensar de uma maneira mais profunda o teórico, né? E a partir daí, tecer algumas relações que a gente precisa tecer até para entender a perspectiva dele dentro do próprio direito, né? Que é o que mais nos interessa aqui. Então, me parece que o primeiro ponto que a gente vai destacar desse artigo, que é o artigo do Márcio Hamel. O Márcio é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, mas o texto, a bibliografia dele não fala mais nada a respeito, a não ser que ele é vinculado à Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, eles têm muito apreço por Levinas, e eles costumam estudar muito, inclusive tem um grupo lá do Rio Grande do Sul que faz não só estudos, mas traduções também de Levinas, né, para o Brasil. Pois bem. Então, a primeira questão a ser destacada no texto é logo aí na introdução, quando ele vai dizer que, o autor do artigo vai dizer que dentro da questão da abordagem do aspecto jurídico em Levinas, o Estado, e a gente precisa ter isso com muita clareza, o Estado ele é incapaz de cumprir as suas promessas. Totalmente incapaz, não. Totalmente incapaz, não. Mas se nós trazemos uma leitura levinasiana para o contexto de América Latina, aí sim eu arrisco dizer a vocês que o Estado é totalmente incapaz de cumprir as suas promessas em relação ao cidadão. Se eu trabalho com essa ideia de incapacidade do Estado, portanto, eu estou inevitavelmente trabalhando com a ideia de uma não dependência e uma não relação entre o cidadão e o Estado. Ou seja, é muito provável que nenhum de nós aqui dependa diretamente do Estado. É muito provável. Mas existem dezenas, centenas de pessoas aqui nessa mesma cidade que dependem muito do Estado. Oi. Fala, Paulinha. Uai, eles tinham me falado dessa palestra, falei para eles, olha, não dá para liberar porque a gente tem conteúdo para cumprir, né? Não sei se a gente termina o nosso conteúdo. Aí, falaram comigo. Pois não, Braulio? Professor, você está falando negócio do Estado. Eu vejo do Estado aqui, que nem eu fiquei lá na UTI lá, os remédios eu tive que comprar eles todinho, entendeu?
acabei dependendo do Estado só uma parte, sendo que ele era para cumprir tudo, né? Eu vejo assim também, né? Olha, é muito diferente você pensar Estado num contexto latino-americano e pensar Estado num contexto europeu, por exemplo. É muito diferente, né? E a gente precisa ter ciência disso. Precisa ter ciência porque, ao mesmo tempo em que, querendo ou não, de alguma forma, a gente depende do Estado para algumas situações, no sentido de segurança pública, de urbanização, de saneamento e assim por diante, que são coisas que o cidadão não pode fazer, em contrapartida, estar na mão do Estado é algo sempre muito preocupante. Muito complexo, aliás. Não funciona, né, professor, aqui no E Brasil. a questão é essa, a questão é essa. Eu sou a favor de terceirizar tudo. Aí a pessoa fala assim, mas você de certo é rico. Não é não. É porque quando é terceirizado, a gente paga e funciona. Você vê a rodovia. As rodovias que foi terceirizadas, você não estraga um carro. Porque se você amassar uma roda, fica muito mais caro do que R$ 5. Pois é, Você me ainda fica no parece que a lugar onde questão, estourou. Braulio, passa justamente por aí. Porque, assim, no Brasil, desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso, nós sempre estamos pensando em um modelo de Estado que tende à privatização. Na prática, não existe nada de ruim em privatizar ou não privatizar. A questão não é essa. A questão é que, numa realidade como a de Brasil, você privatiza um serviço público e depois você paga por esse serviço público de novo. Então, você paga por ele, pela existência dele, e depois continua pagando por ele, porque se você não pagar, você não tem acesso àquele Mas é isso aí que tem que mudar nesse contexto, né? Justamente. Privatizar tudo e deixar o que a gente pagar, fica muito melhor, porque aí o governo vai cobrar só da empresa, né? Sim, é muito bonito esse discurso, mas no Brasil ele não funciona. Aliás, na América Latina toda ele não funciona, porque a gente continua pagando 2 vezes por tudo, né? Na prática, é isso que acontece. Você paga na via do imposto e você paga na via do serviço privado também. Eu acho que nunca vai acabar, né? A questão é essa justamente, né? Então aqui a gente já começa a pensar algumas realidades a partir dos conceitos fundadores do Levinas, né? Então, em relação a essa questão dos conceitos fundadores, a primeira ideia é quando o texto vai dizer do aspecto do outro. Então, eu já gostaria de deixar claro para vocês aqui qual é esse conceito de outro na perspectiva do Levinas. O que é o outro para Levinas, né? O Levinas, ele tem formação judaica, é judeu, e ele trabalha na perspectiva do ensino durante muito tempo na vida dele. Depois, com o advento da Segunda Guerra, o Levinas, ele, por estar vinculado ao exército francês, ele consegue ser preso, mas não ser morto pela Shoah, que é como os judeus chamam o Holocausto, Shoah. E ele fica 5 anos exilado, um exílio lindo, porque ele vai para uma espécie de campo de concentração, local sempre muito frio. Eles acordam às 5 da manhã e eles param de trabalhar às 6 da tarde, às vezes às 7. O dia todo no frio, trabalhando, né? A única diversão que eles tinham, ele relata isso depois, alguns homens jogando bola no final do dia e ele que preferia as leituras quando ele tinha acesso a algum tipo de leitura. Levinas, ele, de certa maneira, ele recebe algumas ajudas, uma delas é de Blanchot,
um teórico que vale muito a pena ler, mas que não é do nosso contexto. E ele começa a ter notícias do falecimento dos parentes dele, justamente pelo Holocausto. E isso causa um entristecimento muito grande nele, porque ele não consegue imaginar como o homem consegue ser tão mal a ponto de destruir o próprio homem. É muito mais, ele vai muito além na percepção dele da ideia de homo homini lupus, que é a ideia do Thomas Hobbes, quando Thomas Hobbes vai dizer o homem é lobo do homem, né? É muito além disso, porque não se trata de agir por instinto. Então, aqui, se a gente recobrar Foucault, a gente vai entender em toda a trajetória da escrita de Foucault que em nenhum momento Foucault entende que a busca de poder do homem é uma busca apenas instintiva. Não é. O homem busca o poder conscientemente. Existe vaidade no poder, existe imaturidade no poder, existe um monte de coisa que está no entorno do poder. Mas o poder não é algo nem buscado e nem conquistado na perspectiva inconsciente. Eu vou buscar o poder para me dar bem, ou eu vou buscar o poder para me esconder, alguma coisa assim. Não. O poder, ele é buscado porque o homem deseja o poder. Então, existe uma consciência nisso, né? E o Levinas não entende, ele de fato não entende, porque o homem busca o tempo todo o poder e ao conquistar o poder ele quer destruir outros homens, né? Nós que vivemos uma política interiorana, nós entendemos muito bem isso, justamente porque em algumas campanhas aqui em Quirinópolis até bandeirada uma pessoa deu na outra aqui por conta de briga política. Isso é clássico aqui na nossa cidade, né? E antigamente se matava muito em época de política. Política aqui sempre foi acerto de contas, né? Daí o apelido da cidade. Mas, nesse contexto, então, quem é o outro para Levinas? Primeira ideia é uma ideia religiosa e teológica que ele traz. O outro, ele é sagrado. Sagrado. O que é uma coisa sagrada? É uma coisa que não pode ser tocada sem a permissão dela. Só que, infelizmente, o Levinas, em todo o sofrimento que ele vivenciou na Segunda Guerra, ele entende, e nós também conseguimos entender isso de uma maneira muito tranquila, que o outro, ele é tocado e ele é profanado. Esse termo é um termo que a gente usa quando alguém entra numa igreja, quebra as imagens, destrói o sacrário, ou destrói a própria igreja, ou rouba alguma coisa de uma igreja. Então, o ser humano é constantemente profanado, ou seja, tocado pelo profano, tocado pela maldade. E o Levinas, como ele entende o outro como sagrado, em nenhum momento ele vai dizer que o outro tem que ser menos do que aquilo que ele é. E aí nós vamos para o segundo conceito. O que é o outro? O outro sempre é o infinito. Eu brincava com vocês ontem, né, que o Levinas, ele é um teórico fofo, né? Falava isso para vocês ontem. Por que eu me referia a ele dessa maneira? Porque se você pensar, por exemplo, o amor a partir da perspectiva do Levinas, você vai entender a quantas prisões você já foi submetido em nome de alguma coisa que algum dia chamaram de amor. Ou a quantas prisões você submeteu a outrem, que é o termo que ele usa, em nome de uma coisa que você também chama de amor.
Então, dá muita vergonha na gente quando a gente de fato se aprofunda em Levinas. Porque a gente passa a entender que, meu Deus do céu, dá até medo de se aproximar de alguém. Quando você entende que esse alguém, que esse outro, é na realidade um infinito. É alguém que por mais que você conheça, por mais que você ame, por mais que você transe, você não vai alcançar a totalidade desse outro. Não vai conhecer esse outro na sua totalidade, porque ele não é uma totalidade. Ou seja, e aqui mais um conceito dele, o outro não é algo que se impõe a mim. O outro é algo indizível, infinito, inalcançável. Você nunca vai alcançar o outro, por mais que você diga eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você não alcança o outro. Nem a gente mesmo. Nem a gente mesmo. Essa é a grande descoberta que o Levinas faz. E é muito interessante aqui na 324, quando lá em cima ele já vai dizer assim: citando a questão de Heidegger, né? Precisamente a fenomenologia de Husserl trabalha com a promoção da ideia de horizonte. Foi a partir de Husserl que a metáfora de horizonte se converteu em um importante estímulo para o pensamento. O Levinas, ao formular a noção de infinito, o Levinas, ele pega a noção de horizonte do Husserl, e na noção de horizonte do Husserl, ele vai dizer, o outro, então, é sempre um horizonte. Você vai, e quanto mais você vai, mais horizonte você tem pela frente, mais o outro você tem pela frente. Então, ao ler Levinas, não nos dá só uma vontade de conhecer algo que a gente chamaria de amor verdadeiro, dentro de nós e em nossa capacidade em relação ao outro. Mas dá vontade justamente de você entender que nada do que a gente fez nessa vida até hoje parece estar totalmente certo. Não é só uma noção de imperfeição. Eu acho que se aproxima muito daquela noção, quando Paulo Freire, lá em Pedagogia da Autonomia, ele vai dizer que nós somos seres inacabados. Nós somos seres incompletos. E sempre o seremos, inacabados e incompletos. Me parece que essa é a noção. Porque aí, ele vai dizer assim, que aí o horizonte se representa enquanto dimensão do infinito. Mas o infinito não será um objeto de conhecimento, senão desejo. A ideia de infinito é, portanto, desejo. E aí desejo não tem uma palavra erótica, não tem um significado erótico em Levinas, mas tem um significado de aprisionamento. Schopenhauer vai dizer que o mundo para nós é vontade e representação. Ou seja, nós não alcançamos o mundo, não é porque o mundo não se mostra a nós. Nós não alcançamos o outro, não é porque o outro não se mostra a nós, mas porque nós somos dotados de uma terrível incapacidade de percepção do outro. E é por isso que ele prefere Husserl a Heidegger. Porque Heidegger vai dizer que o ser está no mundo, que o ser é lançado no mundo e que ele está aí para ser conhecido. E Levinas, epistemologicamente, nega que nós somos capazes de conhecer o mundo e de conhecer o outro. Por causa das historinhas,
das figurinhas que a gente faz na nossa cabeça. O outro sempre é algo ou alguém indizível. E aí ele trabalha, então, o quarto conceito, que é o conceito de transcendência. Transcendência do eu é encontro. Transcendência do ego é vaidade. A partir daí, a gente começa a perceber que todas as vezes que nós transcendemos a nós mesmos, ou seja, que nós nos lançamos em relação ao mundo ou em relação ao outro, nós não estávamos querendo conhecer o mundo e o outro. Nós simplesmente estávamos querendo projetar o nosso ego sobre o mundo e sobre o outro. Essa é a questão. E isso revela, portanto, a nossa incapacidade de conhecer e de sermos conhecidos em relação ao outro. Na página 325. Para dar conta da investigação ora anunciada, o texto apresenta 3 seções temáticas. Primeiro, a consciência moral, que autoriza o aparecimento da ideia de justiça em sua obra. A segunda seção aborda a compreensão que Levinas tem dos direitos humanos, os quais ele denomina de direitos do homem, sendo os mesmos uma exigência da própria justiça. Então, quando a gente pensa a questão moral, eu dizia para vocês ontem que dentro da questão moral, o Levinas, ele está pensando que a moral, ela, por ter como fonte a teologia, ela é muito restrita no sentido de realmente fazer com que o homem seja aquilo que a razão produz nele. Que é o quê? Que é ser ético. Explico, eu sei que fica meio confuso. Para nós agirmos moralmente, nós precisamos, primeiro, ter fé em Deus, porque a lei, segundo a teologia, vem de Deus e não de nós. E aí entra Santo Agostinho nessa história, com a teoria da iluminação. Ou seja, para nós entendermos qualquer coisa nesse mundo, nós precisamos ser iluminados por Deus por meio do Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, manda teu fogo e inunda com seu amor. Ou seja, não é o homem que age por si só, mas é o homem que age pela força do totalmente transcendente que é Deus. E Levinas não pode concordar com isso. Não pode. E aí ele vai dizer, não, o homem não tem que ser necessariamente um ser moral. Ou seja, agir de acordo com padrões de julgamentos sociais que ora podem valer e ora podem não valer. Ele precisa agir segundo o princípio maior e aí ele assume a ética kantiana como dele, por alguns momentos. Porque em Ética e Infinito, o Levinas vai dizer assim, bem, o que é ser ético? O Kant vai dizer, ser ético é agir de tal maneira que o seu agir se torne um agir universal. Você tem que agir... tem até uma historinha que diz assim, você tem que agir de tal maneira que você possa contar isso para a sua família. Contar o que você fez para a sua família. Né? Então, Levinas, ele compreendendo Kant,
ele assume a ética do porquê sim. Porque nós assumimos uma ética que é muito mais aristotélica do que necessariamente kantiana. Nós, na adolescência, estudávamos porque nós íamos ganhar alguma coisa boa no fim do ano se a gente passasse. Então, é sempre uma ética do ego, ou seja, uma ética que faz com que eu haja positivamente para que eu receba algo em troca, nem que esse algo seja só palminhas, ou seja, reconhecimento. Ou para fugir da bronca, que é um método, como é que fala, gente? Um método epicurista. Se você quer ser feliz, então você tem que fugir da dor e buscar o bem, né? O Kant, ele rompe com essa ética. Porque o Kant vai dizer que a ética, ela não nasce em Deus, ela não nasce no outro, e ela não nasce na minha animalidade. A ética nasce na racionalidade. Eu só sou ético se eu for capaz de refletir sobre o meu agir. Porque a palavra ética é justamente isso. É isso que ela significa. Ela vem de ethos, que quer dizer uma reflexão sobre o agir. Então, se eu não sou capaz de refletir sobre o meu agir, eu não sou capaz de ser ético. E aí a gente recorda o seminário que vocês apresentaram da escola de Frankfurt, quando Adorno vai dizer, então, que o único objetivo, ou o máximo objetivo da educação é evitar que Auschwitz se repita. Então, por que o homem tem que ser ético? Para que Auschwitz não se repita. Mas quando você vê pessoas comprando ossos para comer, Auschwitz está se repetindo. Quando você vê pessoas que morreram por falta de uma vacina que poderia ter sido comprada no tempo certo, Auschwitz se repetiu. Quando você vê pessoas pregando que, para sermos felizes, nós precisamos nos armar até os dentes, Auschwitz está se repetindo. E assim por diante. Vamos falar então de responsabilidade em relação à justiça. Quando Levinas pensa essa questão da responsabilidade, ele, ao mesmo tempo, está pensando a justiça enquanto um exercício de atrevimento que exige do jurista pensar por meio de duras tensões, posição desmedida que faz da introdução do direito um exercício de exaustão. Então, a ideia de que o direito, ele tem que, antes de enxergar o outro como sujeito do direito, ele tem que enxergar o direito como algo que está sujeito à ideia de outro, como algo que está sujeito à ideia de dignidade real da pessoa humana. O que é extremamente difícil de acontecer, e quando na semana que vem nós tratarmos da questão do direito em Zygmunt Bauman, nós vamos realmente entender se o direito pode ou não ter uma dimensão afetiva, no sentido de considerar o outro dentro de uma realidade jurídica. Então, Levinas, por ele perceber que tudo o que aconteceu em Auschwitz e em outros campos de concentração, por tudo que o exército alemão fez, eliminando 6 milhões de pessoas, simplesmente porque elas eram o outro,
Ou seja, porque elas não eram de origem alemã em seu sangue, mas porque elas eram de origem judaica, ou porque elas eram homossexuais, ou porque elas eram negras, ou porque elas eram de origem indígena. Aqui eu estou brincando com o conceito, né? Porque se os índios estivessem lá, eles entravam no balaio também, né? Como estão entrando aqui no balaio, né? Perdendo terra, sendo perseguidos, sendo mortos, tá? Tudo isso foi feito absolutamente dentro da legalidade. Os 6 milhões de pessoas que morreram absolutamente dentro da legalidade. Foi legal aquilo que o Hitler fez. Foi endossado por leis produzidas pelo próprio Estado alemão. Então, é aqui que a gente entende que o outro não é objeto do direito, mas o direito é objeto do outro. Porque o direito está a serviço do outro. O direito tem que considerar essa dignidade sagrada do outro. E aqui a gente entra em outra dimensão que o Levinas coloca, que é a dimensão do acolhimento. Então, a palavra acolhimento, ela tem um significado muito forte em Levinas. Eu sempre gosto, e até parece que foi a Nayane que comentou isso na aula passada, ontem, aliás. Eu sempre gosto de, nas primeiras aulas de filosofia, perguntar qual a sua experiência com filosofia. E isso não é só para passar o tempo na primeira aula, não é. De verdade, não. Também não é só para conhecer o outro, que é o aluno. Também não é só para isso, né? Mas tem justamente uma dimensão terapêutica. Porque quando a gente chega na faculdade, a gente tem uma mochila que a gente carrega para todo lado, que é a mochila do descrédito que a gente sofreu na educação, das vezes que, por exemplo, não ter uma letra bonita, nós fomos tratados como imbecis na educação. Nós sempre relacionamos inteligência com letra bonita, ou pelo menos alguns professores fazem isso. Nós fomos destratados muitas vezes. A gente vem, talvez, de uma família que não tem uma história na educação. E uma série de traumas, literalmente traumas, que nós trazemos na nossa mochila, chamada Nossa História da Educação. Então, quando você chega na faculdade, você tem mais entendimento. A primeira coisa que um professor tem que fazer é fazer você se sentir acolhido. Se a faculdade vira um campo de concentração, se a faculdade serve para o professor tocar o terror e te ameaçar, se a faculdade serve para o professor assediar você, seja moralmente, seja sexualmente, então a faculdade também virou Auschwitz. E aí ela não serve mais para aquilo que ela deveria servir. Então é isso que Levinas está falando quando ele fala de acolhimento. As instituições têm que acolher. E quando eu, como professor, estou aqui em sala de aula, eu preciso acolher vocês. E acolher não é dizer tadinho, ai que bonitinho, coraçãozinho, que amor, não é nada disso. Acolher vocês é entender que vocês têm a capacidade de conhecer o que eu conheço. Acolher vocês é saber que eu não sou mais inteligente que vocês e que eu vim do mesmo buraco que vocês vieram. Da mesma história que vocês vieram. Então nós somos iguais.
nós somos iguais perante o conhecimento, perante esse monte de teórico que a gente discutiu aqui já. Entende? Nós somos iguais. E se eu não tratar vocês como iguais, eu não estou acolhendo vocês. Então, em Levinas, acolhimento é tratar o outro como igual. É tão interessante que de 5 anos para cá, a maioria dos cursos de reciclagem para juízes no Brasil estão justamente estudando Levinas. Levinas. Justamente por isso. Porque se tem um lugar onde o cidadão não se sente acolhido, é justamente no campo jurídico. É justamente no campo jurídico. Então, o outro não é sujeito do direito, pois o outro é a fonte do direito e a fonte dos direitos, que é o que a gente comentava ontem, né? Nós não temos direitos universais da pessoa humana porque nós ganhamos isso da Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que extraiu isso do outro, do ser humano. Então, os direitos nascem do ser humano, e não o ser humano que nasce dos direitos, ou do direito. Isso. Eu também me empolguei um pouquinho. Eu me empolguei aqui com Levinas. Me empolguei. Acolhimento é considerar que eu e o outro somos iguais. É isso. Eu e o outro somos iguais. Iguais não no sentido de igualdade, no sentido de que eu sou uma cópia do outro. Não. Iguais no sentido de que eu preciso me respeitar, mas eu preciso respeitar o outro. E em qualquer situação em que eu me achar maior do que o outro, eu preciso ter a certeza de que eu estou enganado. Projeto do CEPI, por exemplo, né? A escola da escolha, ao mesmo tempo, é a escola da acolhida, né? Justamente. Com todas as falhas humanas que existem, porque elas existem mesmo, né? E aqui vale a pena até a gente pensar essa dimensão, que é a dimensão ao mesmo tempo de uma igualdade com relação ao outro, né? Mas também uma dimensão de potencialização desse outro. Tem uma frase que é muito utilizada na pedagogia que diz assim: se a criança, vou substituir para o termo outro, se o outro não aprende do jeito que eu ensino, eu preciso ensinar de um jeito que o outro aprenda. Entende? Justamente, né? Então, discutindo a questão das provas presenciais, né? Se vão ser presenciais ou virtuais, eu perguntei, né, no grupo se já tinha uma posição e tal, e aquilo ali virou um pandemônio, aquele grupo. Tinha gente xingando, jurando vingança,
porque foi uma discussão terrível, não porque a avaliação, se ela não for presencial, ela é uma palhaçada, não sei o que tem. Gente, que o aluno vai olhar as respostas para ele acertar tudo, é lógico que ele vai. Então, não se trata disso. Se trata de entender que numa situação de pandemia, nem prova deveria existir. Nem prova. Já te passo a palavra, Sara. Nem prova. Se eu entender, se o professor entender que o processo de sala de aula é um processo vivencial, é um processo em que eu posso avaliar vocês todos os dias, então necessariamente eu nem precisaria cumprir um protocolo, porque uma prova remota não passa de um protocolo. É um protocolo, simplesmente um protocolo. Pode falar, Sara. Sara? Professor, eu recebi uma ligação aqui, minha mãe não está passando muito bem, eu vou ter que me ausentar da aula. Fica tranquilo. Melhoras para ela, viu? Obrigada, professor. Valeu. Minha relação com o outro, enquanto próximo, confere sentido às minhas relações com todos os outros. Todas as relações humanas, enquanto humanas, provêm do desinteresse, ou seja, de não se aproximar do outro para tirar algum tipo de vantagem, nem que seja uma vantagem sexual, física, afetiva. O um para o outro da proximidade não é uma abstração deformadora, ou seja, é aqui que eu queria chegar. Não se pode deformar o outro para depois você conhecê-lo. Essa é uma sacada genial do Levinas. E aqui eu cito um filme que eu mencionei com vocês, quando, se não me engano, quando a gente estava estudando sociologia, que é Relatos Selvagens. São 6 relatos, todos eles selvagens, e aí eu vou citar um deles, que é o casamento de uma moça, no qual o noivo convidou a amante para ir ao casamento. Como brincou o Leandro Carnal, isso só acontece na Argentina, que é onde o filme foi feito. Aqui no Brasil isso nunca aconteceria, né? Jamais. No meio da festa, a noiva descobre, começa a bater na amante, joga a amante contra um espelho, e ali, ensanguentados, todos eles, a noiva olha para o noivo e finalmente ela enxerga o noivo. Depois de todo um processo de deformação do outro. Isso não está longe de nós. Porque muitos casais, depois de 5, 10, 15, 20 anos, eles se deformaram tanto que eles não conseguem enxergar o outro na pessoa com quem ele ou ela estão casados. Também pode ser. Também pode ser. Mas a lógica aqui é a seguinte. Quando eu passo a conviver muito com um ambiente, ou com uma pessoa, ou um grupo de pessoas, eu deixo de prestar atenção nelas.
além de deixar de prestar atenção, existem atritos na convivência, inclusive com os filhos. Pega essa toalha, guarda esse sapato, para de comer Toddy. São experiências minhas, do cotidiano, tá? E aí você deixa de enxergar o outro. Você passa a deformar o outro dentro da sua consciência. E aí você deforma tanto o outro que você não enxerga mais ele. Na minha consciência. E aí eu fico na minha cabeça, meu Deus do céu, o fulano de tal é insuportável. Eu me canso, eu me canso, eu me canso. Quando é alguém com quem eu trabalho, tá ótimo. O problema é quando é alguém com quem eu estou casado. Porque aí não tem férias de casamento. Ou quando é o irmão. Justamente, né? O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Nós sempre deformamos o outro para transformar ele no mesmo. Então aqui é o outro conceito de Levinas, o conceito de mesmo, que sou eu. Que sou eu. Que sou eu ou que é o sistema. Justamente. Eu sou perfeito, se a gente retomar Durkheim, o sistema é perfeito. A greve é que é patológica, mas o sistema é perfeito. Então eu não posso parar o sistema. E eu não posso me afigurar ao outro. Eu tenho que afigurar o outro a mim. O outro tem que ser a minha imagem e semelhança. Porque se ele não for, temos um conflito. Justamente. Não adianta vocês acharem, quem ainda não se casou, não adianta você achar que não vai ser assim, porque vai. Até você tomar consciência, vai. Você vai querer que o outro seja perfeito como você é perfeito. E para ela você é um demônio. Professor. Provavelmente o Levinas leu Sartre porque o inferno são os outros. Né? Toda vez que eles querem comunicar, ela fica em cima da cabeça. Maria Eduardes, queria dizer alguma coisa? Isso que o senhor acabou de falar, eu fiz relação com uma frase que eu vejo muito em meme, que é assim, você namorar em uma pessoa como você, aí na maioria das vezes é assim, porque eu sou perfeito. Aí eu fiz relação com a frase. Não, mas Levinas estava falando dos homens, Maria Eduarda, ele não estava falando das mulheres. Não, tipo assim, Quem serve tenta pra transformar o outro à imagem e semelhança são os homens, não são as mulheres. Entendeu? Entendi. O que você queria falar, Aldair? Afunda mesmo. Casamento não é barco, casamento é submarino. Pode até boiar, mas é feito para afundar. E eu brinco assim, né?
Eu brinco assim porque o Alvino está aqui, ele tem uma relação muito próxima conosco, né? Mas casamento é negócio, professor. Pode falar, Se o Abraão. lado do banco perder, acabou, hein? Negócio. Eu só falo uma coisa para vocês que ainda não se casaram. Amor não existe. Separou, perdeu. Quebrou. Separou, perdeu. Perdeu o quê? Perdeu uma chance fabulosa de amadurecer. Porque casamento é amadurecimento. Casamento é amadurecimento. Quando você se separa, não sei quando já está dando facada, aí não tem jeito mais, né? Mas antes de chegar na facada, você precisa entender que separou, você rompeu um processo de amadurecimento, muitas vezes de anos, você vai começar um outro processo, e ele vai ser igualmente difícil. Então, o conselho que eu dou é, não separa. Não separa, porque não vale a pena. O que vale a pena? Você deixar de buscar o mesmo no outro e começar a buscar o outro. Não, justamente. Né? Começou a dar facada, aí não tem mais jeito, não. Aí tem que separar mesmo, tá? E aí a gente chega, então, na 328, no conceito de alteridade. Interessa a Levinas explorar o fio afiado da alteridade e não a retórica difusa da liberdade nem da igualdade. O eu e o outro nada tem a ver com os personagens demasiados previsíveis do estado de natureza contratualista, que rapidamente se dispõe a um pacto em proveito mútuo. Escândalo para os juristas, pois a lógica do direito aparece aqui plenamente transtornada. Mas esse modo de responder radicalmente a extracontratual não é uma categoria jurídica, ou seja, a fraternidade humana tem assim um duplo aspecto. Implica individualidades cujo estatuto lógico não se reduz ao estatuto das diferenças últimas num gênero. A sua singularidade consiste em cada uma em se referir a si própria. Então, vamos lá. O que é alteridade e o que é alteridade para Levinas? Né? Alteridade vem de alter ego. Né? Alteridade é justamente uma composição que se refere ao outro. Significa justamente que o outro é um indivíduo e não um todo, uma totalidade, como vai dizer Levinas. O outro não é totalidade, então por isso Levinas considera que o Estado é um engodo, e ele não necessariamente prega a anarquia, não é isso, não tem nada a ver com anarquia. O que ele está dizendo é que o Estado, sim, é uma totalidade que coloca todo mundo no mesmo balaio, trata todo mundo igual, mas de uma maneira péssima, não resolve os problemas das pessoas e ainda culpa as próprias pessoas pelos problemas. O Estado olha para você morrendo de Covid e fala na sua cara, eu não sou coveiro. Isso. Justamente. É isso que é totalidade e é isso que é alteridade. Alteridade é eu faço parte de uma cidade, de uma sociedade, tudo bem, eu faço parte, mas eu sou um indivíduo. Eu não sou essa sopona chamada sociedade. Eu mereço ser tratado como um indivíduo. Eu mereço ter direitos, tendo deveres. O que nos trata também de dizer, eu tenho só direitos e eu não tenho deveres. Não é isso. Não se trata disso. Então, isso é alteridade.
Para a gente pensar alteridade em Levinas, o Levinas trata do conceito de alteridade tanto em ética e infinito, quanto em totalidade e infinito. E aí, ele pensa a alteridade como uma idade para além da sua idade. Ou seja, a alteridade é uma maturidade a tal ponto que a primeira coisa que eu aprendo é a dizer não. Ou seja, alteridade é você deixar de achar que você precisa salvar o mundo, que você precisa ajudar todo mundo, que você precisa, justamente, que você precisa resolver todos os problemas da sua família, coitada da sua família, que você precisa emprestar dinheiro para todo mundo. Entende? Isso é alteridade. É quando você aprende a dizer não. É quando você aprende que não precisa salvar todo mundo o tempo todo. Que você não é o coelhinho do País das Maravilhas. Que você tem direito a descanso, que você tem direito a salário digno, que você tem direito a respeito. Isso. Você tem direito a ser o indivíduo que você é. A gente vê muito esse conflito de alteridade nessa questão de celular, marido e mulher, né? Um pega o celular do outro, não diz que está pegando, está vigiando, está stalkeando a vida do outro, está hackeando o celular do outro, está colocando aplicativo para espionar o outro, né? Então você está ferindo a alteridade do outro. Ou seja, você está considerando que o outro não é maduro o suficiente para arcar com as próprias atitudes dele, né? Então, o acesso à justiça está na concretude do encontro. O juiz precisa tratar as partes como pessoas e não como coisas. O Estado precisa tratar o indivíduo como cidadão e não como objeto do Estado, e não como um mero pagador de impostos do Estado. O indivíduo não é obrigado a arcar com as burradas que o Estado faz. O indivíduo não é obrigado a arcar com campanhas políticas feitas através de programas assistenciais. O indivíduo não é obrigado. Isso fere a alteridade desse indivíduo. O que Levinas denomina, portanto, de responsabilidade por outrem, ou amor sem concupiscência. Semana eu postei no Instagram assim: eu busco o amor, que não é eros e nem tânatos, mas ágape. Essa postagem é uma referência a esse trecho do texto. Ou seja, o Levinas, quando trata do conceito de amor, ele não trata de um conceito de amor concupiscente. Ou seja,
Um amor que no fundo, não é amor e é só uma forma de sugar toda a energia vital do outro, de todas as maneiras possíveis. Quantos de vocês não ouviram mais de uma vez a história, por exemplo, de mulheres que se separaram de homens porque elas trabalhavam o tempo todo e eles nunca trabalhavam? E antes de se conhecer, o cara era bem resolvido, e tinha dinheiro, e tinha isso, e tinha aquilo. Quantas mulheres não se separam porque estão esgotadas de um serviço doméstico que deveria ser feito por todos, e não só por elas? Quantas mulheres nos anos 80 bebiam que boa, cloro, para tentar morrer, porque se esgotavam de serem maltratadas e de ainda terem que arcar com todo o serviço doméstico. Beber cloro, beber que boa é simbólico, porque é um líquido utilizado para clarear as roupas do marido, dos filhos. Então, o amor. Quando a gente fala de amor na faculdade, é igual falar de Deus na faculdade. Parece que é uma coisa totalmente esquisita. E não é. Falar de amor é falar de um profundo respeito pelo outro. É não tentar transformar o outro no mesmo. E Levinas, ele repete isso o tempo todo. Então, amor significa que o eu só se encontra ou só encontra sua exigência nele mesmo, sendo que a responsabilidade está, portanto, no eis-me aqui. E aqui mais uma sessão de terapia. Você só é realmente feliz se você for para o outro, eis-me aqui. Ou seja, se você se dispuser a efetivamente amar. E enquanto você estiver esperando ser amado pelo outro, você não é feliz. É uma espécie de maldição do amor. Porque você só se realiza se ama. Porque enquanto você só está sendo amado, você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais amor e mais amor. E você só se realiza quando ama o outro. O problema está em você. Assim, a ordem da justiça entre os sujeitos responsáveis uns pelos outros não surge para restaurar tal responsabilidade, mas sim por causa do terceiro, que é também um outro. Eu gosto de Levinas, sinceramente. Portanto, o outro, ele não é permutável. O outro, ele é intocável na sua condição de alteridade. O Levinas, na 331, vai dizer que alcançar o direito não significa ressignificar-se a cair do sublime a um território cansativo, pois o direito deve ser inventado a partir do novo espaço que abre o terceiro, espaço difícil de orientar, o qual apresenta uma dificuldade adicional, que é uma matéria porosa, ou seja, o que o Levinas vai chamar de alteridade radical. Cair do sublime, do paraíso, do causativo e entrar na condição do outro. O homem foi expulso simbolicamente do paraíso, justamente porque o homem precisava arcar com a sua própria existência. Ele não poderia mais depender de Deus para cuidar de si e do outro.
ele necessariamente precisava aprender a cuidar de si e do outro. Aqui eu menciono essa questão do Éden, justamente porque a obra do Levinas, ela tem um caráter messiânico, salvífico. O Levinas escreve muitos comentários do Talmud, muitos comentários da Torá, nos quais ele retoma esse conceito. Porque para ele a religião tem de fato um papel salvífico. Não um papel salvífico pós-morte, mas um papel salvífico no aqui e no agora, que é o que os teóricos chamam de já, mas ainda não. Você está salvo, mas ainda não. Ou seja, você está ajudando o outro a se libertar dessas cadeias e desses aprisionamentos que são as totalidades, porque a religião também é uma totalidade que nos aprisiona em alguns momentos, e você está ajudando o outro a ir ao encontro de si mesmo, a descobrir-se como sujeito, também dentro da religião e dentro de todas as outras estruturas. E aí vocês tocaram na questão dos direitos humanos, né? Como é que você vai discutir direitos humanos com uma pessoa que passou fome a infância inteira e, portanto, foi desnutrida e, portanto, teve uma formação biológica da mente tremendamente ruim, que foi explorada a vida toda em subempregos, quiçá que não foi escravizada em alguns momentos? Como é que você dialoga a questão da responsabilidade social e também essa questão dos direitos humanos com a grande maioria dos cidadãos que é constantemente explorado e nem sabe que está sendo explorado por chefes, por líderes, por políticos, pelos próprios familiares? Então, Levinas trabalha aqui a questão da passividade dos judeus diante do Holocausto. Por que diante de uma situação de exploração como a atual, uma situação de usurpação dos direitos civis, uma situação em que você não consegue comprar comida, você não consegue andar, você não consegue abastecer, você não consegue nada, porque tudo dobrou, triplicou de preço? Por que as pessoas não se revoltam? Porque as pessoas vivem uma condição de passividade. A massa só se revolta quando ela é estimulada a se revoltar, para que ela acredite que foi ela que fez aquilo. Então, a maioria das pessoas não tem condição mínima de discutir direitos humanos na concepção do Levinas. Pelo fato de não ter condições mínimas de discutir, as pessoas estão, então, sujeitas ao acaso, e nesse caso estão sujeitas a um acaso que é tremendamente político. A coordenação de livre-arbítrios e sujeitos no direito dos fins da obra kantiana, do qual a lei de direitos é uma aproximação secular que acaba por suprimir, de forma geral, o dever ético em relação ao outro. Se eu dependo do Estado para discutir os meus direitos, então é muito provável que esses direitos já estejam sendo usurpados. Porque não é o Estado que tem que discutir os direitos do cidadão, mas é o cidadão que tem que discutir os próprios direitos em relação ao Estado. As pessoas têm que estar realmente conscientes do seu papel, mas também do seu direito, para que elas possam fazer valer esse direito. Na filosofia de Levinas, a razão prática e a razão teórica se encontram.
E a partir daí, a temática da alteridade acaba por situar a justiça como o outro do direito e convida a explorar a profunda assimetria que existe na relação entre justiça e direito. De modo que a democracia não seria a justiça ela mesma, mas ela pode melhorar a justiça. E essa é a lógica que o Levinas traz para o campo do direito. É o próprio direito, na visão dele, que precisa se submeter a uma avaliação ética do próprio agir jurídico. Então, a justiça, num primeiro momento, é efetividade democrática e, num segundo momento, efetividade ética. Efetividade democrática, porque ele está sujeito a um conjunto de interpretações. E efetividade ética, porque cada indivíduo tem que ser capaz de conhecer os seus direitos e de conhecer no processo jurídico como é que esses direitos são tratados por aquele que tem o poder de dizer sim ou de dizer não. Então, é essa questão que o Levinas traz para nós. Para fecharmos, então, direitos humanos e solidariedade. A partir da filosofia de Levinas, instaura-se um novo humanismo, cuja consequência, quanto ao reconhecimento dos direitos humanos fundamentais, reside no fato de serem ditados pela própria alteridade do outro, que é fundamento da dimensão teleológica, ou seja, fundamento da questão moral e da questão ética em relação ao próprio dever. Para Levinas, a moralidade não é sinônimo de direitos humanos e não deveria, ou melhor, e não deriva dos direitos humanos. A responsabilidade ética, sim, procede dos direitos, garantindo-lhes legitimidade. Então, nós não podemos, eu sei que é muito inatingível quando a gente lê Levinas e fala, meu Deus, será que a gente consegue alcançar isso? O próprio Levinas vai dizer que a gente só consegue alcançar isso se a gente, de fato, agir de uma maneira racional e enxergar a realidade, o mundo, a vida também de uma maneira racional. Interpretar as coisas de uma maneira racional. Levinas, não possuindo de forma específica uma filosofia política e do direito, consegue oferecer uma profunda reflexão acerca da justiça e dos direitos humanos a partir dos conceitos-chave que são responsabilidade, caridade, outro e rosto, que é o último conceito que eu vou trabalhar dele. Nós não falamos ainda da questão do rosto aqui hoje, né? Em seus escritos, a justiça parece ligada à ideia de responsabilidade, pois é sempre a partir do rosto da responsabilidade por outrem que aparece a justiça. Beleza. Então, o que é o rosto para Levinas? Para ele, o rosto é a identidade do outro que pode facilmente ser deformada. Então, o que Hitler fez quando prendeu os judeus? Colocou neles a mesma roupa, aquele uniforme, aquele pijama listrado, raspou a cabeça de todo mundo, que são formas de perda de identidade, e transformou o rosto de um no rosto de todos, para que ninguém soubesse quem é que estava morrendo, quem é que não estava morrendo. Então, o rosto, para Levinas, ele é sempre essa identidade.
O Levinas vai dizer assim, totalidade infinita. O modo como o outro se apresenta, ultrapassando a ideia do outro em mim, porque o outro é um infinito, chamamo-lo de fato de rosto. Essa maneira não consiste em figurar como um tema sob o meu olhar, ou seja, mesmo o meu olhar não consegue alcançar todas as dimensões do rosto do outro. Quando nós começamos a envelhecer, nós começamos a nos preocupar com as rugas. Mas aí já inventaram o Botox. Ele não é definitivo, mas ele resolve o problema das rugas. E nós só fazemos isso porque nós negamos a condição da beleza do envelhecimento. Porque nós temos uma dimensão estética baseada no prazer e não na percepção. Porque se a dimensão estética estiver baseada na percepção, o outro, ainda que velho, vai ser sempre belo para mim. E aí, nós encerramos a nossa aula de hoje.